diante do calor absurdo que nós enfrentamos, que se chama Jesus, venha sempre renovar as nossas certezas e esperanças de que nós alcançaremos lugares melhores a partir do momento que fizermos a nossa transformação. A proposta do Evangelho não é de um seguidor cego, estático. O Evangelho nos propõe alargar os nossos entendimentos para a gente viver melhor na Terra. E não é uma proposta transcendental que temos dificuldade completa de entendimento, não. Jesus veio falar para nós, aqueles que são simples do entendimento, aqueles que ainda não têm a possibilidade de grandes voos intelectuais, de falar de coisas siderais. Não, Jesus veio falar do nosso dia a dia, das nossas necessidades mais básicas. Porque se a gente não aprender o simples, teremos mais dificuldade de entender aquilo que já achamos complicado agora. Por isso que o Evangelho é uma proposta de entendimento diário. O Espírito Alcione, no livro Renúncia, ditado por Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, ela diz que o Evangelho é uma estrada ascensional. Ou seja, a cada passo nosso, nós estamos subindo, elevando-nos. Porque a nossa evolução, ou o nosso progresso, ele é em sentido de espiral, que Emmanuel fala isso para a gente. Joana de Anjos também fala que nós evoluímos numa espiral. Mas como eu estou caminhando nessa espiral, eu julgo que eu não estou dando grandes passos no meu progresso, quando não é verdade. O Evangelho sempre nos induz, nos orienta a seguirmos adiante. Não adianta ficar chorando, que nem tinha um ditado antigo, o leite derramado, o passado um pouco complicado em relação ao Evangelho. Não adianta. O ontem eu não tenho mais domínio sobre ele. O que Jesus me propõe é olhar o hoje visando o amanhã. Então esqueçamos. Não é o fato de eu ficar rememorando um passado delituoso que vai me qualificar para caminhar adiante. Não é isso. A proposta do Evangelho é sempre de que você, a cada amanhecer, encare como uma ressurreição de Lázaro, de sair para fora, de enfrentar a vida, largar aquelas fitas que atavam os nossos erros do passado, deixá-las de lado e começar a produzir no bem. Jesus traz uma contabilidade que deixa tudo quanto contador doido. Porque na contabilidade humana é débito e crédito, é passivo e ativo. Na de Jesus não. O erro é o erro. Não pode ser passado a mão na cabeça daquele que errou. Mas quando você faz um bem, Jesus nos afirma que Deus centuplica o bem que nós fizemos. A ponto de ele colocar até uma margem de uma progressão aritmética. 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Então, errei. Não tenho como apagar o erro cometido. Mas a proposta do Evangelho é que eu continue em frente, buscando acertar. Caindo, tropeçando, ralando o joelho, mas como diz Paulo de Tarso, mesmo com o joelho desconjuntado, levanta e serve. Não dá mais para a gente ficar sentado chorando em função do erro cometido. Isso daí já é parte do nosso passado. E nessa proposta de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento de maior facilidade, o Sr. Allan Kardec, ele nos propõe, no capítulo 13, no item 7 e 8, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, que é a grande oportunidade nossa de renovação. Eu costumo dizer, lá na casa, eu digo que a gente está matriculado, né, Marcos? Eu frequento a casa, eu digo que eu estou matriculado. E, assim, em alguns casos, internado, né, para que o Evangelho possa começar a cuidar das minhas feridas causadas por mim. Mas lá nós costumamos dizer que um dos meios mais favoráveis de dar com a esquerda sem que a direita o saiba é a mediunidade.
É a possibilidade de você ajudar e sem aquela preocupação de estar querendo anotar o bem que fez. Primeiro que a gente não sabe para quem foi, porque normalmente o irmão que vem nas reuniões mediúnicas, a maioria não se identifica, não é atrás de identificação que nós estamos, assim, mas sim da oportunidade de servir. Então esse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos impulsionar a fazer o bem constantemente, sem que olhemos para quem, sem que busquemos no outro a aprovação da ação feita. E aí Jesus coloca assim, falando para aquele que o convidou para a ceia: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição, é a proposta de Kardec. E no Evangelho começa assim, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, no verso 12, fala assim: disse também àquele que o convidara, Jesus se referindo ao fariseu que tinha convidado para aquela ceia: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Aí a gente começa a imaginar, o que Jesus está dizendo que eu não posso chamar meus parentes, meus amigos, os colegas da escola, né? Poxa, eu vou fazer a festinha lá, mas não pode chamar nem aquela colega que eu mais, né, amo. Poxa, e aquele cara que trabalhou comigo durante 30 anos, é irmão mesmo, eu não posso chamar ele. E Jesus está falando que não. Mas será que a gente tem que levar ao pé da letra essa orientação? Será que Jesus está dizendo que nós devemos deixar o aspecto de sociabilidade e mesmo de familiaridade para seguir as orientações de chamar os pobres, os coxos, os cegos, os estropiados? Poxa, eu não entendi muito isso. O Evangelho, Jesus nos alerta que não é para ser analisado pela letra que mata, mas tirar o espírito da letra. Buscar um entendimento daquilo que Jesus quis dizer. Quando Jesus nos propõe, e quando eu falo tirar o entendimento, é de acordo com o entendimento de cada um de nós. Porque não temos ainda, com exceção do benfeitor Emmanuel, a capacidade de discernir um versículo do Evangelho, que nem a gente leu no Caminho, Verdade e Vida agora, como preparação, e Emmanuel dá uma explicação que a gente, para entender a explicação, vai estudar. A explicação de Emmanuel, porque o próprio versículo já deixa a gente na dúvida. E a gente não tem a possibilidade de discernir aquilo que o Mestre Jesus falou para nós. Nós iniciamos uma tarefa de entendimento que leva, não desanimo ninguém, mas milhares de existências. E quando a proposta de Jesus de nos afastarmos desse grupo que é tão comumente convidado para as nossas festas, repito, Jesus não quer que nos afastemos da convivência familiar e social, não é isso. Jesus nos propõe, em um ângulo que Emmanuel aborda no Pão Nosso, de que chamar os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos pode ser analisada à luz da reencarnação. Porque a nossa vida é uma ceia, é uma festa, é uma oportunidade de recomeço que Deus nos faculta, e nós, por questões anteriores, não temos a possibilidade de nos reunir com aqueles que amamos. Mas também há um grupo de outros irmãos que estão na nossa trajetória evolutiva que nós causamos dissabores no passado. Mas como a festa, a existência, a presente existência, ela vem recheada do esquecimento do passado, eu não me identifico naquele parente, naquele amigo, naquele vizinho que tem muita proximidade comigo, como alguém que eu empobreci, alguém que eu encegueci, alguém que eu desprovi
da possibilidade de fazer a sua caminhada espiritual. Uma das propostas que Emmanuel nos traz no Pão Nosso é desse entendimento de chamar para a festa ou para a ceia, que é a nossa atual existência, aqueles irmãos que nós precisamos nos reequilibrar com ele. Mas é lógico que, bem beneficiado pelo esquecimento, nem sempre eu vou entender que aquele meu filho, aquele meu irmão, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha sogra, meu sogro, fazem parte desse grupo de pessoas que as minhas atitudes anteriores eu não fui muito feliz. E quando eu me proponho a recebê-los nessa nova jornada física, eu estou dizendo para eles, eu não quero agradecimento pela sua oportunidade que está sendo dada a todos nós. Não existe a necessidade do agradecimento. Porque quando a gente busca, alguém me faz um favor, o Marquinhos vem e me oferece um copo d'água, pô, Marco, muito obrigado, e eu sou efusivo naquele agradecimento, diz nos mentores espirituais que na realidade eu não quero dever favor a ele. Eu já estou pagando o bem que ele me fez de me dar o copo d'água, eu já estou pagando com muito obrigado. Não vem me cobrar mais nada não. Estamos kit no negócio. É um ângulo de orgulho ainda, de egoísmo, que a gente ainda não identifica dessa forma. Porque o muito obrigado, ele deve ser com um sentimento de gratidão. E não como paga pelo benefício recebido. O que eu, particularmente, fazia antes dessa orientação, muito nesse lado assim, aí, valeu, hein? Se precisar, estamos aí, mas não esquece, não quero nada contigo, não. A gente não tem a alegria de servir na mesma intensidade que nós estamos sendo servidos. Basta ver isso com as atitudes individuais em relação ao que os mentores espirituais constantemente nos propõem de renovação de conduta. De renovação de conduta. Quando eu olho a minha atual existência como uma ceia ou um festim que o Senhor Deus me proporciona, eu quero me acercar daqueles com quem eu tenho a necessidade do reajuste. Por quê? Porque aqueles que são, como coloca no texto Jesus, meus vizinhos, meus familiares, meus amigos que têm posse, são espíritos que já estão num patamar que eu não alcanço ainda. Então eu não poderei convidá-los, porque por falta de sintonia, de afinidade. Eu tenho que convidar aqueles com quem mais me afinizo, que são aqueles com quem eu tenho as reais dificuldades. Quantas das vezes a minha geração é uma geração que dia de domingo é almoço com papai e mamãe, todo mundo à mesa. E na minha casa, na época de jovem, era o momento das sabatinas, sabe, Marcos? Papai pegava a tabuada. E aí começava as pernas a tremer, porque o papai, ele fazia as perguntas da tabuada, né? Que hoje em dia a garotada nem sabe o que é tabuada, né? Mas depois pesquisa no Google, que o Google faz tudo, tá? Mas papai começava, tabuada de 9, era o terror, não é? Para mim todas eram ruins, porque eu sempre fui ruim de matemática. Mas aí o papai o que fazia? Quando a gente errava tudo, ele deixava a tarefa da semana. Era um bloco, que meu irmão trabalhava no IBGE, e trazia aqueles blocos que era feito de refúgio de papel lá do IBGE, ele fazia uns blocos e trazia. Né? Aí era 5, 6 páginas de conta, de somar, de diminuir, de multiplicar, de dividir. Então, quando chegava no final do ano, você sabia da tabuada de matemática pela pressão que papai exercia. Mas também era o momento da família se reunir, da família conversar. Igualzinho hoje, quando a gente marca uma festa na nossa casa e chama amigos, parentes e familiares com quem nos afinizamos, então cada um. Aí o Marquinhos, peraí, deixa eu responder o zap aqui. A gente se isola daquele convívio familiar, por quê? Porque aqueles que estão ao nosso redor, nós ainda não entendemos que é com eles que nós temos que nos afinizar nessa existência. É a oportunidade que Jesus nos favorece de ele fazer parte da minha ceia, do meu festim, do meu jantar ou do meu almoço. Porque para o povo hebreu, convidar, na tradição hebraica, convidar alguém para cear na casa, Marquinhos,
era um título de muito respeito e muita consideração. Por quê? Porque o momento que a família está reunida é um momento íntimo, aonde até saem algumas críticas, algumas orientações de maior teor, é no momento que as famílias estavam reunidas. Era essa a finalidade que a nossa geração tinha do almoço de domingo, para que ali fosse explanado as necessidades familiares. A mamãe, que era muito caridosa, não falava tudo que a gente fazia durante a semana, senão o bicho pegava, né? Ou ia ficar ruim para o nosso lado. Mas o papai sempre falava assim: você, Evaldo, o que tu fez de errado? E eu achava, na minha infância, que meu pai sabia ler minha alma. Que ele olhava para mim de um jeito, né? Ele já viu tudo, já sabe tudo que eu fiz. Hã? Mas eu tinha plena certeza que o papai sabia. A mamãe, eu não tinha dúvida. Mamãe não tinha dúvida. Porque quando Jesus estava preso lá no Sinédrio, um soldado com a capa no rosto esbofeteou Jesus e falou assim: se fores profeta, diga quem te bateu. Aí Jesus fala assim, está lá em Mateus, no final da anotação de Mateus: com um rosto coberto, eu não te reconheço, mas sei quem tu és. Por quê? Porque Jesus está falando do Espírito. Aquele Espírito encarnado ali, Jesus, uma vez eu escutei o Haroldo falar numa palestra, que nós temos na Terra cerca de 7,6 bilhões de pessoas encarnadas. E diz Emmanuel em A Caminho da Luz que apenas 1/3 da humanidade espiritual encontra-se encarnada. Então podemos deduzir que tem mais 15 bilhões no plano espiritual associado ao planeta Terra. Então, numa conta assim mais ou menos de aproximação, 25 bilhões de espíritos estão associados ao progresso moral aqui na Terra. Jesus conhece todos, um por um, na sua intimidade. Não dá, e nem corpo, sabe? E nem corpo, conecta também não dá jeito também não. Jesus nos conhece na nossa intimidade. É por isso que ele nos propõe nessa explicação a necessidade de nós buscarmos aqueles com quem nós não temos o hábito de nos relacionar. Nós não temos o hábito de nos relacionar, a não ser que seja no sopão, né? De levar o sopão para o irmão necessitado em situação de rua, um agasalho, aí a gente vai feliz da vida. E tem um caso, que um amigo lá do SEMA, do Centro Espírita Maria Angélica, lá no Recreio, ele contou para a gente que ele faz parte do grupo, que lá no SEMA são cerca de 150 pessoas que saem para o sopão, toda sexta-feira, em diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro. E ele, sempre o grupo dele, ele optava de ir para o centro, para a Zona Sul, onde tem muitos irmãos em situação de rua. E ele estava lá distribuindo a sopa, o pãozinho, o refresco, aquele negócio todo, aquela alegria, e vinha um morador e abraçava, sabe? Aquele sentimento cristão na intensidade que só quem já trabalhou nessa tarefa sabe o que é. A forma como o olhinho brilha do irmão quando para o carro, né? E aí ele falou que isso era uma sexta-feira. No sábado ele mora lá no Recreio, então ele tinha que ir a Copacabana visitar um familiar dele e vinha passando por Ipanema, onde na noite anterior ele tinha feito a distribuição da sopa e parou no sinal. Aí o que aconteceu? Lá vem aquele irmão já com um negocinho para limpar o vidro, né? Aí ele, não, obrigado, valeu, hoje não, amanhã. Ele estava falando, eu estava vendo eu, sabe? E aí o rapaz não que intimidou, borrifou água lá e ele abriu o vidro. Pô, amigo, eu já falei que não. Aí quando o cara, doutor, ontem o senhor estava tão legal me dando sopa, abraço, agora para limpar o seu vidro, o senhor não deixa? Então a gente não está habituado a ter ao nosso lado o necessitado. A gente quer ter ao nosso lado aqueles que no grupo, eu não estou falando dos irmãos de outras entendimentos do cristianismo, não, estou falando de nós, espírita. Nós queremos ter ao nosso lado aqueles que são mais ou menos bem resolvidos, preferencialmente financeiramente falando. A gente não quer se acercar dos reais necessitados, que é o objetivo da casa espírita.
Porque a casa espírita veio para abrigar os pobres, os coxos, os estropiados, os necessitados. Alguém tem ideia de quem é, de quem faz parte desse grupo que está aqui hoje? Nós é que somos os necessitados, os pobres, os estropiados, os coxos. Por quê? Porque quando eu tenho que me movimentar para a minha transformação, dói, cansa. Então apareço tendo uma dificuldade física que não saio do lugar que eu estou. Porque quando me é mostrado, através do estudo da doutrina, a necessidade da minha transformação, eu me torno cego. Quando eu devo falar do Evangelho através da minha exemplificação, não é da palavra, a palavra faz. Temos uma inteligência capaz de discernirmos um pouco da doutrina sem dificuldade. Agora, falar do Evangelho através das minhas ações, do perdão, da compreensão, ou como diz os benfeitores Allan Kardec, né, o PIP, benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional, aí eu me torno estropiado, porque eu não quero. Mesmo que os benfeitores me agrupem numa casa espírita, a fim de mostrar que eu sou convidado de Jesus para essa ceia. Eu não mereço, Senhor. Por isso que você está convidado. Senhor, mas eu não posso retribuir, não, mas é por isso que você está convidado. Senhor, olha só, na minha casa não dá para receber o Senhor. Eu sei, por isso que eu estou te chamando para cá. Jesus sabe das nossas mais íntimas necessidades. Agora, o que Jesus espera é que eu também haja com sinceridade e coloque isso. Mas não coloque de forma arrogante, de forma tendenciosa, como a dizer que eu tenho mais do que ele ou mais do que ela. Não, nem entendimento a gente tem mais. O nosso nivelamento em relação ao Evangelho é quase retilíneo. Não tem grandes diferenças. Quando surge um espírito de um patamar diferenciado, a gente fica boquiaberto com o Chico Xavier, com o Raul Teixeira, com o Divaldo Pereira Franco. E olha que não são espíritos evoluídos. São espíritos que estão em busca do seu progresso moral também. Então, a hora que eu entender que eu estou matriculado numa casa espírita, mas não por mérito, mas por necessidade, Divaldo chega para Dona Joana de Ângeles e ele estava reflexionando sobre as tarefas que ele desempenha, e é coisa de doido, né? Só a Mansão do Caminho, eu não tive oportunidade de ir lá, mas você vê pelos vídeos, é um espaço absurdo, 42 prédios que existem lá dentro, com atividades várias. E ele chegando, reflexionando, Dona Joana falou assim: o que está fazendo? Não, Dona Joana, eu estou aqui pensando. Né? Não tanto a tarefa aqui da Mansão do Caminho, que eu tenho muita gente me ajudando, e também não o Grupo Espírita Redenção, que é a base espírita da Mansão do Caminho, é o Grupo Espírita Redenção. Mas viajar pelo mundo, divulgando a doutrina, fazendo palestra, você não acha que a gente já tem algum mérito? Já é detentor de algum mérito? Aí Dona Joana fala assim: Divaldo, espíritos igual Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá estão na faixa do merecimento. Nós, Divaldo, estamos na faixa da necessidade. E Divaldo diz nessa palestra que ele não teve nenhuma dificuldade de entendimento em relação àqueles que estão na faixa do merecimento. Agora ele teve dificuldade de se entender, como Dona Joana fala, que é nós. Ela também se coloca como na faixa da necessidade ainda. Então, dizendo o quê? Temos muito que caminhar. Evidentemente que ela falou isso pela humildade que caracteriza um espírito já esclarecido, né? Mas temos que caminhar ainda, e nesse caminhar eu entender que eu não tenho grandes merecimentos por estar dentro de uma casa espírita. Isso traduz a minha necessidade, e a minha necessidade me coloca na condição de pobre, cego, manco e estropiado. A festa que Jesus propõe na minha existência é ser recebido nesse ambiente. E não chegar aqui com aquele olhar
né, narizinho empinado, porque eu já li o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho do Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, 8 vezes. Chico leu o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo Geraldo Lemos fala numa entrevista, 232 vezes. Aí eu li 8, acho que eu sou o cara. E o Chico diz, né, numa entrevista no final dos anos 90, ele diz que a maior dificuldade dele é entender e praticar o Evangelho. Aí eu quase desencarnei. Porque a vida dele era praticar o Evangelho. Mas ele sentia a dificuldade que ele vivenciava. Então, eu trouxe essa proposta de Jesus de chamar para o festim para a minha existência. Eu tenho certeza que eu sou um espírito desse que ele coloca. Vocês, graças a Deus, não, já estão em outro patamar, estão mais caminhando com mais firmeza dentro do Evangelho, mas eu tenho ainda tamanha dificuldade que tem hora que eu caio, porque eu sou coxo. Coxo é aquele que, né, ou tem um defeito físico ou falta um membro inferior. E tem hora que eu caio na minha vaidade, no meu orgulho, no meu egoísmo, mas caio de cara no chão, mas não aprendo. Aí levanto, acho que eu sou o cara bonzão de novo, e novamente a vida vem me mostrar que enquanto eu não entender a minha necessidade de colocar o Evangelho na minha vida, eu vou ter dificuldade de compreender Jesus como o pão da alma. Porque ele fala que o Evangelho é o pão da alma. Nós temos muita dificuldade do entendimento em relação ao que é necessário, o que é supérfluo. Tanto que os benfeitores colocam que isso aí é uma difícil definição sobre o que é necessário e o que é supérfluo, porque vai depender do entendimento de cada um. E uma vez perguntaram ao Chico qual era a grande diferença entre necessário e supérfluo. E como um bom mineiro, falando em mineirês, o Chico explica que Jesus coloca que ele traz o Evangelho que é o pão da alma. Então o pão não é problema para a gente, que vai nos alimentar. O problema da gente é a manteiga. Porque um dia a gente aceita a manteiga, no outro dia já quer queijo, no outro dia é presunto. Se for na casa do Marquinho, é peito de peru defumado. Entendeu? O pão que vai nos alimentar não tem dificuldade nenhuma, porque é o Evangelho de Jesus na forma mais simples. Tem um livro antigo, que acho que não editaram mais, que é o Evangelho dos Humildes, né, esse livro? É um livro que realmente você, estudando ele, você vai entender a visão que Jesus quer nos passar, de mostrar que o Evangelho é feijão com arroz, sabe? É tão simples que Jesus fala assim: quando você dá um copo d'água para um irmão necessitado, alimenta ele quando está com fome, visita quando está internado ou quando está no hospital, é a mim que fizeste. Jesus não manda você, sabe, olha, vai agora ali para os nossos irmãos que moram ali na comunidade ali do Parapeito e vai evangelizar todo mundo. Não é isso que Jesus propõe. Não é isso. Meimei tem uma página que ela fala o seguinte: as atitudes retumbantes, aquelas ações que todo mundo presta atenção, são características do falso profeta. O que Jesus nos propõe são pequenas atitudes. Nessas pequenas atitudes eu posso, dentro da minha casa, com a minha família, começar a mudar meu comportamento para que eu ainda tenha a pobreza do entendimento do Evangelho como eu tenho. Que eu ainda para que eu me reconsidere. Eu tenho, à luz do Evangelho, dentro da minha casa, a possibilidade que mesmo coxo, mesmo com dificuldade de andar, eu posso me apoiar naquele que está ao meu lado para nós dois caminharmos juntos. O Evangelho, ele não é feito do bloco do eu sozinho. O Evangelho, ele nos propõe uma cooperação permanente, e não disputa. Não existe a possibilidade de disputa. A doutrina espírita nos esclarece que nós não temos que nos distanciar de nenhum irmão por motivo nenhum. Se você reconhece a minha dificuldade em relação ao Evangelho, você tem a responsabilidade de se aproximar mais de mim.
Por quê? Já pensou, Marquinhos, se você agora coloca uma placa lá na frente, lá na entrada, lá, só pode entrar agora irmãos aqui equilibrados. Coloca a placa, mas nem a gente entra. Eu não vou entrar. Porque não somos ainda espíritos equilibrados. Temos que, sabe, descer do palco, deixar cair a máscara, tirar as ataduras que está encobrindo o nosso rosto, como na mensagem de Lázaro, porque nós somos os necessitados nessa existência do Evangelho de Jesus, para que quando eu retornar ao plano espiritual, e pela misericórdia de Deus vai demorar pra caramba, eu vou chegar lá nem tão pouco pobre de entendimento, nem tão pouco coxo, cego, estropiado. Eu já vou ter um vislumbre da verdade. Por quê? Porque eu estou exercitando aqui, ou devo exercitar aqui. E isso se aplica a nós de cabelo branco como a garotada que está ouvindo. Porque a responsabilidade é do espírito imortal. Não é da apresentação física na atual conjuntura, não. É do nós, espíritos imortais. Todos nós temos essa responsabilidade de atender Jesus, porque quando eu me acerco daqueles que eu percebo que eu tenho dificuldade, eu vou esperar retorno dele, agradecimento, ou paga pelo que eu estou fazendo? Não, porque eu tenho dificuldade. Então, pelo contrário, eu tenho que estar feliz pela possibilidade de me reconciliar. Quando eu me acerco de familiares, de amigos, de parentes bem situados financeiramente, que seriam, nessa interpretação em particular, os benfeitores que nos orientam, eu não faço nada de graça para os benfeitores. Eu sempre espero um retorno deles para as minhas atividades. Eu sempre, quando chego aqui, na minha prece sincera, diante da dor que eu estou enfrentando, e falando do meu coração para a Senhora Maria da Luz, não é simplesmente com o objetivo de me dar por completo, mas também de receber alguma coisa, porque ela sabe da minha necessidade. E evidentemente que sabe. Mas esse sentimento de troca, nós temos que começar a modificar, porque os mentores não nos exigem nenhuma troca pelo benefício que nos propõem. Por quê? Porque eles sabem que a gente não tem condições de ter uma droga. Eu sou aposentado, mas eu falo nós temos ainda essa necessidade de fazer para que tenhamos um retorno. Emmanuel fala que ainda na faixa evolutiva que nós estamos estagiando no Fonte Viva, ele fala que ainda temos a necessidade da troca, da permuta. Eu venho a casa pelas atividades que o Marquinhos mostrou para a gente aqui no início, segunda, terça, quarta, se mandar vir de madrugada, o bicho está pegando acumulado, eu venho também. Não tem horário. Aí eu gosto, tem um irmão que hoje no plano espiritual, Arnaldo Rocha, que era muito amigo do Chico, trabalhou muitos anos com o Chico no diálogo com os irmãos na mesa mediúnica, e o Arnaldo ele sempre falava assim, meu filho, o problema do espírita é que quando a barriga está cheia, a goiaba tem bicho. É um ditado que a garotada não sabe, mas a gente que foi criado mais solto por esse mundo de meu Deus, quando dava fome, via uma goiabeira, se estava com fome, tu pegava a goiaba e jogava toda dentro da boca. Quando não estava com fome, tu abria, né? E tem bicho, essa não quer. Porque tem fome, está sem fome. Então nós associamos ainda a nossa tarefa ou a nossa estadia na casa espírita pelo sistema de troca. Se eu estou com a minha vida equilibrada, não é tempo de palestra, eu não podia diminuir um pouquinho, Marquinhos? Puxa, fica cansativo ficar aqui sentado, um cara lá falando. Por quê? Porque eu não tenho necessidade imediata nenhuma. Agora, quando eu não estou lá muito bem das pernas, Marquinhos, podia ser 1h30 de palestra, né? Um ambiente tão agradável. Olha, uma paz que a gente sente aqui dentro, é verdade, sente mesmo. Mas claro que não é pelas nossas ações, nem pelos nossos pensamentos, é pela misericórdia de Jesus, que prepara o ambiente. Uma vez o irmão falou que o ambiente é preparado com ionização, para poder eliminar os nossos pensamentos negativos, os miasmas, e com vibrações sedativas. Por que sedativas? Aqueles que nos acompanham, os nossos amigos espirituais,
que não estão muito interessados na nossa transformação, quando chega nesse ambiente eles ficam meio adormecidos. Só que eu durmo junto. Sabe? Fica tão tranquilo o negócio, Luiz, que aí eu vou também, eu dormi tudo bem, a gente até compreende, até cansado, trabalhou o dia todo, agora o problema é roncar. Quando ronca, sabe? Não dá para tu disfarçar, porque fica silencioso o negócio. Então qualquer ressonar mais forte, todo mundo percebe. Mas por quê? Porque é a nossa ainda necessidade de buscar o Evangelho. Eu ainda sou um espírito ainda que eu ainda luto para entronizar o Evangelho na minha vida, pelo menos dentro de uma faixa de aceitação que me é possível. Porque eu gostaria de ser tal qual o Francisco de Assis? Evidentemente que sim. A lucidez de Francisco de Assis é algo, como diz Paulo de Tarso na carta aos Hebreus, né? O amor de Jesus nos constrange. É constrangedor. Você está remando, né, numa dificuldade muito grande na tua existência, e você sempre, na hora que você faz a tua prece sincera, tu sente o refrigério do plano espiritual a dizer para você: não, vamos lá, estamos juntos, você não está sozinho. A Emmanuel fala que nós, aliás, a Dona de Ângeles fala que nós podemos sentir solidão, ser solitário jamais, porque a gente jamais está sozinho nas nossas dificuldades, também na nossa alegria. Por isso que Chico botou lá aquele recado, né, que Emmanuel trouxe de Maria Santíssima, para ele lá, ó, isso também passa. E aqueles momentos de alegria, de felicidade, eles também têm prazo de duração, como também aqueles sofrimentos graves que nós passamos e que muitas das vezes passa até pela nossa mente, graças a Deus que passa rápido, a ideia de desistir. Tu está cansado de tantos problemas. Mas vem a doutrina me esclarecer a beleza que o Evangelho me propõe dessa renovação diária. A página de abertura, evidentemente que não tem nada de acaso. A página sempre vem nos preparar para entendermos que mesmo pobre, coxo, cego, estropiado, Jesus me conclama, me chama, me grita para eu sair desse ostracismo, dessa dificuldade que me sufoca para receber as bênçãos do Evangelho. Porque quando a gente enfrenta determinadas dificuldades na nossa existência, nós temos a nítida percepção que nós estamos num barco com um remo e remando de um lado só. O barco gira, ele não sai do lugar. Aí você cansa e bota o remo do outro lado e fica só do outro lado remando. O barco continua a girar. Mas quando você olha para o fundo do barco, você vê outro remo. Um remo é a esperança e o outro é a caridade, que são filhas da fé, como Kardec nos coloca. Sem fé e sem esperança e sem caridade, a esperança me induz para frente e a caridade faz com que eu olhe para o outro e não só para mim. A proposta do Evangelho é nos impulsionar para que eu auxilie o meu semelhante, eu ajude, ampare o meu semelhante, mesmo que naquele momento eu também necessite de amparo e de acolhimento. Mas uma coisa que Emmanuel fala, que o celeiro de amor e misericórdia de Jesus é inesgotável. Se nós confiarmos mais nas palavras do Mestre, traduzido no Evangelho, explicado por tantos espíritos iluminados que auxiliam Kardec na codificação da doutrina, não vai resolver todas as minhas dificuldades, não. Não vai, porque são dificuldades criadas por mim, então é justo que eu faça um movimento para a minha renovação, para a minha transformação, mas vai me dar o amparo necessário. A gente falava outro dia lá na casa que o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo mais longo do Evangelho. Só de instrução dos Espíritos são 42 mensagens de instrução dos Espíritos, aonde Kardec vem mostrar que todas as dificuldades que eu enfrento, à luz do Evangelho, existe explicação. E quando você entende que
você tem as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, você consegue, através do estudo, ter uma pequena compreensão sobre isso, que Deus é infinitamente bom e justo. O que eu passo na minha existência não é punição de Deus, não é castigo de Deus, não existe essa figura, dentro do que o Evangelho nos propõe, não existe a figura do castigo ou da punição, existe a necessidade do aprendizado. Quando eu entendo isso nos bem-aventurados dos aflitos, e eu percebo que eu tenho que encarar com obediência e resignação as provas pelas quais eu enfrento, eu recebo no Evangelho segundo o Espiritismo o refrigério do capítulo 6, o Cristo Consolador. Quando você estiver muito agoniado, você abre uma página do capítulo 5, analisa um pouco aquela página e depois se conforte no capítulo 6. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite que Jesus nos faz que atende à nossa necessidade espiritual. E é um convite que muitas das vezes, durante o transcorrer da nossa existência, a gente esquece. Jesus coloca isso constantemente: vinde a mim, aprendei comigo que sou manso e suave, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, ele fala. Porque não existe para Jesus, eu não sou um peso para o Mestre. Eu não sou um peso, eu sou um fardo suave, onde ele deseja me carregar para me levar de volta ao Pai Celestial. Agora, será que o Evaldo vai ser levado porque o cabelo dele levado no branco? Não. A misericórdia de Jesus não distingue nenhum necessitado. É por isso que ele coloca que nós somos os convidados dessa ceia, que ele ensina para o sacerdote que o convidou. Nós somos os pobres de interpretação, os cegos de não querermos ver a luz que o Evangelho nos propõe. Nós somos os coxos que ainda titubeamos em andar em direção do Evangelho. E andar em direção do Evangelho é estar pronto para servir. O Evangelho nos propõe uma atividade constante no bem para o outro. Porque dizem os espíritos benfeitores de Allan Kardec, 800 e pouco, eu não sou muito de gravar não, mas ele diz o seguinte, que o bem é um desejo sincero e bom para o homem, quando ele deseja o bem para todos. Desejar o bem só para mim, para minhas filhas, para os meus netos, para minha esposa, não estou fazendo vantagem nenhuma. É por isso que está no jornalzinho, fazer o bem é circunstancial. Passo, vejo o Marquinhos numa dificuldade na estrada, meu amigo, meu irmão, vou parar e vou ajudar ele. Não vou pensar duas vezes. Não vou pensar. Agora passo, vejo o José, quem é José? Nunca vi mais gordo na minha frente. Eu vou torcer que alguém pare para ajudar ele. Então fazer o bem é circunstancial. Agora ser bom é uma atitude contínua. Porque quem faz o bem, ele escolhe a quem fazer. Agora, quem é bom, serve a todos. Porque a proposta de Jesus é essa de servir. Quando ele, naquela simbologia do lava-pés, na última ceia, e que Pedro fala para ele, meu pé, não. Eles é que são ingratos que permitiram que você lavasse os pés dele, mestre. O meu tu não vai lavar, não. Aí Jesus fala o que para Pedro? Pedro, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E aí, como é que eu me coloco dentro da casa espírita que eu frequento em relação aos mentores? Eu venho para servir aqueles que precisarem, ou eu venho para ser servido pelos mentores e atender todas as minhas necessidades? E nós sabemos que as nossas necessidades, numa análise mais criteriosa, elas são muito mais materiais do que espirituais. Nós temos essa consciência. É só fazer uma análise, mas retirando assim aquele protecionismo tão constante, né? Poxa, mas eu mereço, né, Marquinhos? Mereço? Eu também tenho direito, tenho. Todo mundo faz. Aí eu lembro de Dona Dalva, teu nome é Evaldo, né? Todo mundo, não é?
A gente sai a doutrina nos mostra, na nossa atividade dentro da casa espírita, que o eu, ele não tem mais tanta importância como eu entendia. Agora são eles, aqueles que vêm em busca de uma ajuda, aqueles que vêm, os espíritos que vêm diuturnamente na busca de um amparo da casa espírita. O Chico uma vez estava muito doente, sabe? Muito doentinho mesmo. E o irmão chegou para ele e falou assim: o que é arte? Ah, seu irmão, eu estou muito doente. Você não acha que eu vou desencarnar? Com certeza. Todo mundo que está na matéria tem que desencarnar. Isso daí não tem como fugir. Não, mas aí quando eu desencarnar, seu irmão, o senhor vai estar me esperando? O irmão falou assim: Chico, eu tenho muita coisa para resolver. Eu não posso falar para você que eu vou ficar à disposição tua quando tu desencarnar para te receber. Aí Chico, mas o senhor é meu mentor e não vai, como é que eu vou fazer então? Procura uma casa espírita, tem equipes espirituais preparadas para receber irmãos recém-desencarnados. Você pensa nisso? Depois que eu li essa informação, eu fico assim: eu vou dormir, Rua Santo Egil 11, a endereço da minha casa, Rua Santo Egil, porque pelo menos eu tenho que gravar mentalmente o endereço, porque se eu desencarnar, pelo menos o endereço eu lembro. Agora, se eu vou entrar, a circunstância é outra. Porque o que nós temos a facilidade hoje por estar na matéria, basta estar aberto o portão. A casa está aberta, eu vou lá, eu entro. Como espírito, a situação é diferenciada. Porque muitas das vezes, a gente vai passar 350 vezes aqui na rua e não vai enxergar a casa espírita. Por quê? Porque não temos sintonia. Aí quem é o cego? Quem é o cego? Quem é o coxo? Anda para lá e para cá, não acha, cansa e começa a mancar. Quem é o estropiado? É essa busca que nós temos a oportunidade, diante do Evangelho, de começar a mudar o nosso quadro. É agora, aqui. Por quê? Porque estamos matriculados numa casa que me esclarece. E não tem grupos fechados de estudo aqui. Não só pode estudar só esses 5. Não, né? É oferecido a todos. Então, me oferece condições. Evidentemente que os mentores da casa, nem a diretoria, vai ficar lá no portão pensando: entra. Não, eu não quero entrar. Não, entra. Não vai fazer isso com a gente. É convidado. Depende da minha disponibilidade. Porque uma vez, eu lembro uma mensagem espiritual, o irmão fala o seguinte, que muitas das vezes nos preocupamos com a possibilidade do meu auxílio, do meu trabalho. A possibilidade, será que eu tenho condições de realizar essa tarefa ou aquela tarefa? Poxa, eu fui convidado, mas será que eu tenho essa possibilidade? Os mentores dizem que a gente não tem que se preocupar com a possibilidade. A gente tem que se preocupar com a disponibilidade. Porque a possibilidade, eles nos auxiliam. Eles trazem elementos que nos possibilitem a realização daquela tarefa. Até porque eles têm um ângulo de visão que nós não temos ainda, que é uma visão mais abrangente das disponibilidades que cada um tem. Quando alguém te convidar para qualquer tarefa dentro da casa espírita, você, antes de responder, que às vezes somos impetuosos e respondemos, e depois fazemos como aquele exemplo que Jesus nos traz, aonde o chefe de família chega para o filho mais velho e fala assim: vai para a vinha cuidar da vinha. E o filho falou: tá bom pai, estou indo, e não foi. Aí Jesus diz que o chefe de família chama o mais novo e fala assim: vai para a vinha cuidar da vinha, porque o teu irmão disse que ia e não foi. E o filho mais novo fala assim: eu não vou. E ao sair de perto do pai, ele se arrepende e vai. Então, o que Jesus está falando? Toma bastante cuidado na hora de lhe fazer uma proposta. Não responde pelo ímpeto. Não aceite, até pela vergonha de dizer não. Analisa, posso pensar? E aquele que lhe convidou fala assim: claro que você vai pensar. Porque aí eu tenho que me colocar à disposição, tanto do plano espiritual, quanto da direção da casa para realizar a tarefa que me foi proposta. Agora, não colocando como condição a tua ou a nossa possibilidade, que é ainda muito frágil. É muito frágil. Nós temos que colocar a nossa disponibilidade.
disponibilidade, ou seja, estar presente para o horário e o dia estabelecido que foi solicitado a minha ajuda, a minha participação. Para que eu comece a transferir da existência anterior para essa, transferir as reais possibilidades da minha condição de espírito. O que tem muita dificuldade de entendimento na atividade de espírito é a forma como a gente pensa e fala. Noite passada, quando eu fui dormir, o meu espírito foi num lugar meio esquisito, sabe? Essa afirmação é correta? Não. A gente não para para pensar. Quando eu fui dormir, o meu corpo ficou na cama e eu fui a um lugar meio esquisito. Evaldo, como é que vai Dona Dalva, minha mãe? Minha nossa irmã vai fazer aniversário, minha mãe. Minha mãe morreu. Minha mãe morreu? Nós somos espíritas, mas não mudamos a nossa linguagem, a nossa nomenclatura. Não mudamos. A minha mãe não morreu. O que eu fui levar lá no Irajá, há 26 anos atrás, foi o corpo que ela utilizou. Tanto que eu não voltei mais lá. Porque ela está continuamente viva, não só no meu coração, na minha lembrança, que coisa amorosa, não, na minha certeza de que ela não morreu, que a morte não existe. Eu não sou um espírito que tem, eu sou um espírito que tem um corpo, eu não sou um corpo que tem um espírito. Enquanto a gente não mudar essa forma de pensar e de se expressar, se eu na matéria não compreendo ou não consigo entender que eu sou um ser espiritual e momentaneamente utilizando esse corpo aqui que é perecível, se eu não compreendo esse básico, como que eu vou buscar compreender a mensagem de Jesus? Porque Nicodemos era doutor da lei, ou seja, era um cara super experiente em se tratando da tradição hebraica. E ele pergunta a Jesus: como posso eu, já velho, voltar ao ventre da minha mãe? Os fariseus acreditavam na ressurreição, ou no ressurgimento, ou no despertar. O termo ressurreição, ele foi adequado à religião tradicional para dizer que você vai ressurgir do nada. Mas para a cultura hebraica, a ressurreição era o levantar. A morte era deitar-se e o levantar era ressurgir. Surgir novamente. E Jesus fala para ele, sendo doutor em Jerusalém, eu lhe falando de coisas da matéria, você não entende? E quando eu começo a falar das coisas espirituais? Será que nós entendemos as coisas da matéria a ponto de entender que eu sou um espírito reencarnado, que já tive milhares e milhares de existências anteriores, que já desencarnei tantas milhares de vezes quanto eu reencarnei, ou eu vou continuar entendendo ou acreditando que eu vou morrer? Emmanuel fala para a gente que morrer, todos nós vamos, é inevitável. O nosso problema é desencarnar, deixar as coisas da matéria, desenfeixar-se das coisas da matéria. Enquanto eu não conseguir isso, eu vou continuar pobre, cego, coxo, estropiado, porque eu não estou me preparando para a vida verdadeira, que é espiritual, aonde eu estarei sem a máscara do corpo. Teve uma menina, uma irmã nossa, veterana da União, fez a passagem, e aí a bisneta dela, de 5 aninhos, estava vendo a mãe chorando, que era neta dessa amiga, e chorava muito a mãe. E a neta virou de 5 anos. Falou assim: por que você está chorando tanto, mãe? Ela: filha, que a mamãe está triste, que a vovó desencarnou. Fez a evangelização, sabe? Mas, né? A vovó desencarnou, a mamãe nunca mais vai ver a vovó. Aí a filha falou assim: deixa de ser boba, mãe. A vovó largou a fantasia, agora ela é ela. Será que a gente vai conseguir pensar assim? Eu pensar assim em relação aos meus pais que partiram, beleza. Agora, se uma filha minha partir, retornar ao plano espiritual antes de mim, será que eu vou ter esse entendimento de que eu sou
sou um espírito em experiência na matéria e que a vida verdadeira é no plano espiritual. Será que eu vou ter esse entendimento? Ou será que eu ainda vou viver na base de que o seguinte, o filho do vizinho pode desencarnar porque é lei de causa e efeito. Todo mundo tem que resgatar. Agora, os benfeitores não podem permitir que isso aconteça na minha casa. Aí não. Aí é um absurdo. Então, se nós não entendermos a proposta de Jesus, de que eu escolho de quem eu vou me acercar por necessidade, Jesus vai fazer o quê? Igual ele fez com o sacerdote. Vou contar-lhes uma parábola. Ele conta a parábola das bodas. É uma parábola, porque a gente não suporta ainda uma orientação verdadeira do Evangelho. A minha cegueira espiritual, eu não aceito nem cirurgia de catarata, para que eu possa enxergar alguma coisa mais adiante. Por quê? Porque a forma como eu quero agir hoje na minha existência, ela me diz que eu sou um corpo que tem um espírito. Eu não sou um espírito que tem um corpo. Então a minha realidade não é a realidade espiritual. Eu venho na casa espírita porque eu acho bacaninha, porque aqui ninguém proíbe nada de ninguém, né? Não proíbe. Ninguém impõe nada a ninguém. Se quiser vir, beleza. Se não quiser vir, a gente sente saudade. Porque Chico sempre fala que Jesus não nos obriga a nada, nos tirando o direito de obrigar o outro. Então por isso eu vim à casa espírita, sabe? As temáticas são legais, poxa, o clima é legal, a gente fica num ambiente bem saudável, não tem dificuldade nenhuma de vir. Agora, quando eu buscar o entendimento da proposta que a doutrina espírita me traz como terceira revelação, como consolador prometido, o primeiro consolador, claro, Jesus, veio nos trazer a ideia de quê? Do amor que representa Deus. Como João Evangelista fala que Deus é amor. O outro consolador, que Jesus disse que ele pediria ao Pai para ser enviado, que veio nos dar um entendimento intelectual desse amor. Está em mim. Eu buscar o entendimento para que eu haja no bem, no amor que o Evangelho me propõe, que é o primeiro consolador, o primeiro paracleto. Todos nós temos a possibilidade de caminhar. Todos nós temos a possibilidade de entender as palavras de Jesus no Evangelho, trazendo para a nossa vida individual. Não é usar o Evangelho, está vendo? Isso é para você, Luiz. Se você estivesse aqui ontem, tu ia ver a mensagem maravilhosa que foi ontem. Mas quem estava era eu, então quem precisava era eu, meu Luiz. Nós temos que começar a diminuir a nossa incidência de apontar o dedo. A proposta da página de estudo da noite de hoje é mostrar que aqueles que eu acolherei na minha festa íntima, ou na minha vida, não são aqueles com quem eu tenho uma relação de superior para inferior. Ou seja, não me convidarão para as festas dele. Porque mesmo que Dr. Bezerra de Menezes se materializasse aqui e falasse assim, Marquinhos, você a partir de agora vai viver no mesmo plano espiritual que eu vivo. Marquinhos vai falar assim, deve ser um tédio. Porque a gente não está habituado ao bem, à prática do bem permanente, como o Dr. Bezerra está. Então eu tenho que me acercar nessa existência, que é a minha festa, a festa que eu convido daqueles com quem eu preciso retornar o entendimento, a união. Porque aquele com quem eu tenho dificuldade, ele não vai facilitar a minha vida. André Luiz fala para nós que o inimigo são professores a quem não pagamos. Por quê? Porque quando alguém tem alguma dificuldade comigo, ele não vai ficar preocupado de me falar uma verdade nua e crua. E se eu tiver um pouco de discernimento, eu vou falar, pior que ele está certo. Na raiva que eu não posso discordar dele, que ele está certo, porque realmente eu sou assim. Então, para que nós possamos deixar de sermos pobres de entendimento, cegos de não ver a claridade que o Evangelho nos propõe,
coxo de não querer andar para frente em busca do meu melhoramento, e estropiado, achando-me o mais infeliz dos homens, que eu tenho que começar a mudar minha conduta hoje. E a Casa Espírita, os benfeitores espirituais, a senhora Maria da Luz, está ansiosa que a gente mude. Ansiosa, anseia para que nós possamos mudar a nossa conduta para nós podermos servir mais. O objetivo do Evangelho é servir ao próximo, porque nós já tivemos centenas de existências buscando servir a nós mesmos. E aí deu no que deu, caso de novo, para começar o processo de resgate. Perdoa falar palavras às vezes um pouco duras, mas, sabe, eu aprendi que tapinha nas costas, carinho na cabeça, não me fizeram mudar a minha conduta. Quando as verdades começaram a vir nua e crua no meu rosto, aí eu vi a necessidade de começar a mudar, porque Kardec coloca para a gente que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as suas más inclinações. Domar. A doma é uma ação sobre um animal selvagem para que ele fique mais dócil. É a finalidade da doma. Antigamente tinha a figura no circo, graças a Deus não tem mais, dos domadores de leão. O cara ficava com a cadeira, com o chicote, né? Instalava o chicote e o leão pulava de um lugar para outro. Agora, se ele largasse a cadeira e o chicote no chão, o leão pulava para cima dele. Assim são as nossas más inclinações. Se nós não domarmos, não estarmos com a cadeira da vontade, da obediência e o chicote da resignação, a gente não se modifica. Que Jesus nos abençoe.